Então, muito boa noite, muito obrigada às pessoas que já estão presentes para assistir a este workshop realizado pela TUBI Clínica, da qual eu sou diretora e fisiologista na gestão do peso. Agradeço a vossa presença. Nós temos 2 livros que eu escrevi sobre a anti-inflamação e o processo crónico de inflamação, que iremos sortear no final deste workshop. Este é um dos primeiros workshops, ou o primeiro workshop que nós vamos realizar numa série que iremos realizar durante os próximos meses e, portanto, fiquem atentos. Queria também, enquanto não começamos e aguardamos pela entrada das pessoas, dizer-vos que é já comum nós realizarmos algumas conversas através da nossa página do Instagram, e todas essas conversas que temos realizado com algumas das colaboradoras da Clínica TUBI têm ficado gravadas da nossa página de Instagram. Portanto, a página é TUBI Clínica by Teresa Branco, e nesta página estão, para além de outros conteúdos que nós frequentemente publicamos, estão também as conversas que temos vindo a ter no âmbito da saúde do intestino, da inflamação, de diversos tipos de abordagem dietética, como o jejum intermitente. E, portanto, se quiser aceder à nossa página de Instagram, tem várias conversas gravadas que poderá em qualquer altura assistir. Este é o nosso primeiro workshop de uma série que vamos realizar de workshops por este meio. Vamos dar aqui só um compasso de espera para que mais pessoas possam entrar, que eventualmente estejam um bocadinho atrasadas, mas não vamos, portanto, demorar muito, porque já estamos a hora adiantada da noite. Queria também dizer-vos que nós temos as nossas novas instalações junto às Amoreiras, na Dom João V, número 29A, e instalámos-nos desde julho nestas novas instalações e, portanto, estamos a realizar consultas presenciais e também consultas online para qualquer local do país ou até mesmo em outros países. Portanto, nunca será, portanto, uma impossibilidade. Nós intervimos em várias áreas relacionadas com o estilo de vida, com a promoção da saúde, e temos intervenções na área da gestão do peso, temos intervenções na área do anti-aging, que na realidade não é propriamente um nome com o qual eu simpatize muito, anti-aging, mas é o nome pela qual esta área de intervenção de uma medicina preventiva e de uma medicina protetora é o nome que tem e o nome pelo qual é conhecido, mas no fundo o que esta área traduz é uma medicina preventiva, uma medicina protetora, uma medicina funcional. E nós intervimos também nessa área, tal como intervimos no rendimento desportivo, na performance desportiva. Tivemos, portanto, a possibilidade de acompanhar um atleta que realizou o Ironman de Cascais em outubro deste ano, portanto, há cerca de um mês e tal. Tivemos a acompanhá-lo num processo muito interessante que está descrito no nosso site e que poderão ver, e que foi a semana passada publicado no Observador, no jornal Observador, e do qual obtivemos vários bons feedbacks. É muito interessante para aquelas pessoas que pretendem melhorar o seu rendimento desportivo e que pretendem para ter uma prática desportiva competitiva, eventualmente, nas suas melhores condições físicas. Para além destas áreas, atuamos também na área da anti-inflamação e também atuamos na saúde do intestino. Estas são as nossas áreas de intervenção,
e temos programas específicos para todas estas áreas que eu acabei de vos mencionar. Hoje estamos aqui para falar mais especificamente do processo inflamatório e da dieta. Nós chamamos de dieta, mas eu irei obviamente falar aqui muito sobre aquilo que é o processo inflamatório, a inflamação crónica. Irei aqui falar-vos sobre a forma como podemos avaliar o processo inflamatório e a forma como podemos, no fundo, desinflamar. E, posto isto, são 9h07 da noite. Sofia, quantas pessoas é que eu não tenho acesso a isso? Quantas pessoas já estão? Já temos a sala composta? Temos 32 pessoas, Teresa. Ok. Vamos avançando e as pessoas poderão sempre participar a qualquer momento. Bom, então vamos passar aqui. Este vídeo que eu vos vou mostrar é o vídeo das nossas novas instalações na João V, número 29. A imagem que viram foi do livro que eu escrevi mais recentemente e que nos fala sobre o processo inflamatório, onde de uma forma muito detalhada vem tudo isto do que eu vos vou falar aqui hoje e tudo isto que eu vou partilhar convosco hoje. E neste livro nós temos acesso a um menu de receitas e à elaboração de um menu que tem essas receitas anti-inflamatórias e que, no fundo, contribuem para a perda de peso, contribuindo também para a diminuição, a redução do processo inflamatório. Esta frase com a qual acaba o nosso vídeo e que aqui podem ver de uma forma um bocadinho mais estática é o mote que nós damos a esta intervenção que fazemos com as pessoas. No fundo, a ideia é que as pessoas possam otimizar, possam aumentar o seu rendimento, possam sentir-se bem melhor naquilo que já são e potenciarem-se ao máximo na sua saúde, no seu bem-estar, nos seus níveis de energia, enfim, naquilo que poderão ser fisicamente e até psicologicamente e emocionalmente. Ou seja, o que queremos é potenciar cada um de nós. Esta é a nossa equipa: nutricionistas, fisiologistas do exercício, médicos, recepcionistas, psicólogos, portanto, toda esta equipa, que por acaso é só meninas, mas poderia ser meninos também. Esta é a equipa que compõe a nossa clínica e a equipa que está a acompanhar os programas que há pouco eu vos mencionei e que são, para aquelas pessoas que estão a entrar agora, programas na área da gestão do peso, na saúde do intestino, na área da inflamação, neste caso pretendendo desinflamar, na área da performance, rendimento desportivo e na área do anti-aging. Portanto, esta é a equipa que estará a acompanhar os programas. E este é o meu gabinete, quis-vos dar aqui, portanto, uma sensação de que, daquilo que é o ambiente que vocês eventualmente poderiam viver se forem ter connosco. E começamos exatamente por explicar o que é a inflamação crónica. Muitas vezes as pessoas não têm a percepção do que é a inflamação crónica. Na realidade, nós podemos dividir a inflamação crónica e a inflamação aguda. A inflamação aguda, ou qualquer tipo de inflamação, neste caso, é benéfica. Nós sobrevivemos porque inflamamos, que é curioso esta perspectiva, porque na realidade o processo inflamatório é um processo de defesa do organismo relativamente à agressão de um agente externo. Imaginem um pico que se espeta num dedo, imaginem um vírus, uma bactéria que entra no organismo e que vai inflamar este organismo. Então, há uma cascata inflamatória de substâncias a serem produzidas que vão debelar esta inflamação.
e que sem a qual nós não sobreviveríamos, nós morreríamos face a estes agentes agressores. O problema é quando esta inflamação se torna crónica e é motivada por agentes externos que estão sistematicamente e recorrentemente a promover inflamação. Então, nós estamos sistematicamente e cronicamente portanto, produzir substâncias inflamatórias para o organismo. E porquê que isto não é uma coisa benéfica? Porque isso deixa-nos desprotegidos, porque este organismo fica sem defesas. Se for agredido por um agente externo mais agressivo, como está em combate a agentes mais recorrentes e num processo de inflamação mais difuso, mais baixo, mas muito permanente, não tem capacidade para se defender face a agressões maiores e pontuais. E, portanto, esta inflamação crónica desprotege-nos. Nós ficamos com o nosso sistema imunitário baixo e queremos, obviamente, e estamos mais sujeitos, estamos mais potenciamos o aparecimento de doenças e o desenvolvimento de doenças. E é isso exatamente que nós queremos reverter. Queremos reverter o processo inflamatório crónico e potenciar uma proteção, portanto, do organismo. Mas então, o que é que nos inflama cronicamente? Portanto, um dos grandes potenciadores da inflamação crónica é o ambiente, a poluição, a exposição que nós temos a agressores que andam no ar, de poluição, nas águas. Tudo isto é promotor de uma inflamação crónica. O stress, o stress psicológico, o stress emocional que as pessoas habitualmente vivem, também promovem cascatas inflamatórias. E se o stress que eu vivo for um stress pontual, ou seja, se houver uma emoção muito forte, uma situação que me leve para um stress forte e pontual, o nosso organismo está pronto a agir, está pronto a defender-se e muitas vezes esse stress é inclusivamente um reset do nosso organismo. Até pode contribuir para que nós venhamos a funcionar bem no futuro e até pode ser uma coisa benéfica para o nosso organismo. O problema, mais uma vez, é quando nós estamos sujeitos a níveis de stress crónico, quando nós estamos constantemente ansiosos, quando nós estamos perante emoções e situações que tornam esta situação de stress crónica. Então, esta cascata hormonal que se gera, este stress oxidativo de produção de radicais livres é constante e é isto que vai contribuir para um processo inflamatório crónico no nosso organismo. É evidente também que o sedentarismo, de uma forma indireta, acaba por potenciar a nossa inflamação crónica. Nós sabemos que a atividade física, o exercício físico, é um agente anti-inflamatório, vai produzir substâncias anti-inflamatórias. Então, se nós somos sedentários, nós não temos esses agentes anti-inflamatórios e, portanto, estamos a contribuir indiretamente para a possibilidade de termos mais massa gorda corporal e essa massa gorda corporal, como vamos ver adiante, também é promotora de substâncias inflamatórias. E, muito importante, os desequilíbrios hormonais que o nosso organismo vai tendo ao longo da nossa vida e que podem ser potenciados por vários fatores externos, como nós também vamos perceber aqui um bocadinho através desta comunicação, podem contribuir também para aumentar o nosso grau de inflamação crónica e muito a nossa alimentação. Ou seja, os alimentos que nós ingerimos e que entram diretamente para o nosso organismo são verdadeiramente potenciadores de uma inflamação crónica. E é disso que hoje nós vamos falar aqui um bocadinho. Então, comecemos pelo peso.
Como é que o peso e a gestão do peso potencia a inflamação? Ou seja, quando nós nos alimentamos de uma forma menos correta, com alimentos muito calóricos, densamente calóricos e com muito poucas propriedades nutritivas, nós vamos acabar por aumentar os nossos depósitos de gordura corporal. E a gordura corporal, a gordura que nós temos armazenada no nosso organismo, é potenciadora de substâncias pró-inflamatórias, de citocinas que são citocinas que são substâncias inflamatórias produzidas no tecido adiposo, que vão potenciar esta inflamação crónica. E isto é tão mais verdade quando nós temos gordura visceral. Gordura é esta que se localiza dentro da cavidade abdominal, junto aos órgãos, junto às vísceras, localiza-se a rodear os nossos órgãos, vai influenciar o funcionamento dos nossos órgãos, impregnar os nossos órgãos, torná-los gordos também, torná-los inflamados também, e não só esta gordura visceral, que hoje é até considerada um órgão em si, porque produz também algumas hormonas e algumas substâncias inflamatórias, mas também os órgãos podem potenciar a inflamação quando esses órgãos não estão a funcionar bem e quando esses órgãos estão gordos, como é, por exemplo, o caso do fígado, que pode ficar gordo, influenciado por esta gordura visceral que o está a rodear, e este fígado gordo, ele próprio vai produzir substâncias inflamatórias que vão para todo o nosso organismo, contribuindo para uma inflamação crónica. Existe uma das principais questões que temos então a fazer, para além de potenciar a perda de peso de uma forma generalizada, é promover uma desinflamação deste fígado, um suposto emagrecimento deste fígado, que diretamente vai gerar menos inflamação e vai potenciar também a perda de peso, porque um fígado gordo potencia o aumento de peso. Por exemplo, por uma resistência à insulina. Nós sabemos que é no fígado que se vai processar e metabolizar, portanto, a glicose, o açúcar que nós acabamos por ingerir, e o que acontece é que se nós tivermos um fígado inflamado, um fígado gordo, esses processos não se vão realizar tão bem, e isto vai gerar uma resistência à insulina, uma pré-diabetes, um mau metabolismo dos hidratos de carbono, que depois também poderá promover um aumento de peso, e temos aqui um círculo no meio disto, em que o aumento de peso potencia a inflamação potencia o aumento de peso, e uma coisa alimenta-se à outra e torna-se difícil às pessoas saírem deste lugar sem uma ajuda, sem potenciarmos aqui a diminuição tanto da massa gorda como da inflamação. Existem estratégias que podem potenciar a desinflamação do nosso fígado. A primeira das estratégias é a perda de peso e uma alimentação, como nós vamos ver um bocadinho mais à frente, que potencie a desinflamação, mas também alguns suplementos como o Q10, a coenzima 10, o magnésio, a L-carnitina, a N-acetilcistina, as vitaminas do complexo B e o cardamariano através da silimarina, são substâncias, são suplementos que nos podem ajudar, paralelamente à realização da atividade física, paralelamente portanto, a uma alimentação anti-inflamatória, a potenciar a desinflamação do nosso fígado. É óbvio que nós podemos e devemos fazer isto no registro clínico e mediante uma avaliação. E esta avaliação requer, por exemplo, imagens. Nós podemos ver através de ecografias, podemos ver se nós temos fígado gordo, podemos, portanto, através da imagem, mas também podemos, portanto, avaliar a possibilidade do fígado gordo e da produção dessas substâncias inflamatórias
nas análises clínicas que realizamos. E percebemos logo se este fígado já está a potenciar, portanto, a inflamação também. É óbvio que este grau de inflamação do fígado gordo estão, obviamente, associados portanto, ao desenvolvimento de determinadas doenças, que nós sabemos, as doenças cardiovasculares, a diabetes e até mesmo doenças do foro mental, como já vamos também falar um bocadinho mais à frente, como a depressão e as ansiedades. Então, como é que nós avaliamos a inflamação? Nós criámos na TUBI Clínica o índice de inflamação, ou seja, criámos uma série de parâmetros que analisamos, portanto, através do sangue, como a PCR ultrassensível, a velocidade de sedimentação, o ácido úrico, o colesterol, os triglicéridos, a homocesteína, fibrinogénio, estão entre os parâmetros que nós avaliamos. A resistência à insulina é o parâmetro que melhor determina o nosso grau de inflamação, mas depois existem outros parâmetros que podem, portanto, de ordem mais do estilo de vida e de morfologia corporal, que podem contribuir para a determinação deste índice de inflamação criado pela TUBI. Ou seja, no fundo, este índice tem outros parâmetros como a percentagem de massa gorda, o perímetro abdominal e alguns, portanto, comportamentos alimentares que nós temos e alguns sintomas de inflamação que nós temos que contribuem para a determinação deste índice de inflamação. Então, nós podemos dizer que um organismo está ligeiramente, moderado ou severamente inflamado. E a partir desta avaliação que nós realizamos e a partir da determinação deste índice, estabelecer a intervenção que vamos realizar especificamente para cada pessoa. Convém salientar que os sintomas que as pessoas sentem, portanto, a sintomatologia é também fundamental para nós percebermos se este corpo está inflamado, se as pessoas estão inflamadas. Dores de cabeça, obstipação, dores menstruais intensas, muita retenção de líquidos, um cansaço extremo. Todos estes sintomas podem ser sintomas de inflamação, intestinos que não funcionam bem, insónias, tudo isto são sintomas de um processo inflamatório crónico. A mensagem que eu também gostaria de vos deixar aqui é que nós não trabalhamos para a ausência de doença, nós trabalhamos para a saúde, que é uma coisa diferente. O facto de eu não estar doente não quer dizer que eu tenha saúde. O facto de eu não estar determinadamente doente e me ter sido diagnosticada uma doença não quer dizer que eu não tenha dores de cabeça, que eu não tenha um intestino a funcionar mal, que eu não me sinta cansada, que eu não durma bem. E perante estes sintomas, eu não tenho saúde. Então, nós trabalhamos para o estado de saúde e não para o estado de ausência de doença. E por isso é que a determinação do índice de inflamação tem este pressuposto em consideração e a forma como nós vemos os valores de referência numas análises clínicas são diferentes, porque nós trabalhamos para este estado de saúde e não para a ausência de doença. Avançando, o estado portanto, de inflamação pode ser também causado pelas intolerâncias alimentares, ou seja, as intolerâncias alimentares que nós ouvimos falar recorrentemente atualmente, podem contribuir também para um grau de inflamação crónica. Convém salientar que quando falamos de intolerâncias alimentares, não estamos a falar de alergias alimentares. Quando eu tenho uma alergia alimentar, é uma reação muito forte, eu posso ficar com edema na glote, inchaço imediatamente a seguir à ingestão de um alimento. Por exemplo, eu como um camarão e tenho uma reação alérgica que pode ser muito grave.
Isto é uma alergia alimentar e é mediada pela IgE. Quando eu falo de intolerâncias alimentares, eu estou a falar de uma coisa diferente. Estou a falar de um processo mediado pelas IgGs, isto nós conseguimos avaliar através de umas análises clínicas, nós produzimos estas substâncias que eu há pouco vos disse, quando temos uma intolerância alimentar, e as intolerâncias alimentares são mais difíceis de percepcionar. Porquê? Porque não há uma reação imediata. Eu vou desenvolvendo uma intolerância alimentar de acordo com o número de vezes que eu ingiro um alimento, com o estado do meu organismo quando eu ingiro um alimento, e não há uma reação de imediato. E por isso é que as pessoas não conseguem muitas vezes percepcionar as suas intolerâncias alimentares, não é? Portanto, eu posso ser medianamente intolerante aos lácteos, não ser severamente intolerante aos lácteos, porque ainda produzo alguma lactose. Quando ingiro lácteos, não tenho uma reação de imediata, mas ao longo do tempo e dependendo do número de vezes que eu vou ingerindo esses lácteos, eu vou desenvolvendo reações. Tenho obstipação, tenho um sentimento de desconforto, tenho gases, mas eu não associo à ingestão desses lácteos, porque como não sou severamente intolerante, não consigo percepcionar que vem daí. Então, os alimentos podem nos tornar intolerantes a eles próprios. E de acordo com o nosso estado, porque eu posso não ser intolerante a um determinado momento na minha vida a um alimento e posso, por ingestão em excesso, por um organismo fragilizado, por um intestino fragilizado, porque estou perante uma situação de stress atípica, neste momento, um determinado tipo de alimento me causar mais intolerância, começo a ter desconforto. E esse tipo de intolerâncias pode ser estudado, pode ser analisado e, curiosamente, nós sabemos que este tipo de intolerâncias podem, em última análise, estar relacionado com a forma como nós gerimos o nosso peso e, fundamentalmente, relacionado com a inflamação crónica. O stress oxidativo. Quando nós falamos de stress oxidativo, nós estamos a falar da produção de radicais livres. E temos este atleta, portanto, na imagem, porque muitas vezes nós associamos a atividade física ou o excesso de atividade física ao stress oxidativo. É bem verdade que quando nós realizamos atividade física, nós produzimos mais radicais livres, mas esta noção de que a atividade física nos vai envelhecer, que a atividade física vai provocar muito stress oxidativo e vai contribuir para a inflamação, falta-me aqui um L nesta inflamação. Isto é uma noção errada. É evidente que o stress oxidativo em excesso perante a realização da atividade física acontece sim, em grandes níveis de atividade física, muitas horas de atividade física, isso sim, mas quase ninguém de nós faz atividade física em excesso. E, portanto, o nosso problema é não realizar atividade física e não realizar atividade física a mais. Então, nós começamos a produzir radicais livres. E esta célula de radical livre, para se estabilizar, é uma oportunista e para se estabilizar, vai destabilizar outras células no nosso organismo. Células benéficas dos nossos órgãos, do nosso corpo, e que começam a destabilizar porque pretendem estabilizar os radicais livres. Então, e aí é aqui que começa o organismo a ficar inflamado, é aqui que o organismo começa a ficar fragilizado e nós temos que diminuir este stress oxidativo. E uma das formas de nós diminuirmos este stress oxidativo é através de uma alimentação antioxidante e através até da toma de suplementos antioxidantes, como é o caso das vitaminas do complexo B,
de um potente antioxidante que é a glutationa, o selênio, o cobre, o ferro, o manganês, o zinco, a vitamina, a coenzima 10. Portanto, estes são alguns dos antioxidantes que podem fazer face à produção de radicais livres que nós temos durante um processo oxidativo, quando estamos sujeitos a processos que induzem stress ao nosso organismo. Mas podemos passar por apanhar muito sol, também induz o stress oxidativo. E tudo isto são comportamentos, como o stress emocional e o stress psicológico, podem induzir, portanto, ao stress oxidativo. Então, nós temos que realizar uma alimentação rica nestas substâncias que eu há pouco vos mencionei e, eventualmente, ser suplementado com estes suplementos, que eu há pouco, estes são alguns dos exemplos, mas mediante uma avaliação. Ou seja, a título de exemplo, muitas vezes nós, quando temos um fígado inflamado, temos uma ferritina aumentada e a última coisa que queremos é tomar ferro. Então, nós não vamos tomar um multivitamínico que contém ferro também e que está a potenciar o aumento da ferritina, que por sua vez potencia a inflamação do fígado, quando na realidade nós já temos em excesso. Então, o que nós temos que fazer é avaliar as nossas substâncias, perceber se as nossas substâncias antioxidantes estão em quantidades adequadas. Existe, inclusivamente, formas de avaliarmos especificamente o stress oxidativo. Mas nós também temos, nesta inflamação crónica, inflamações mais específicas, localizadas, por exemplo, no estômago. E muitos de nós, uma grande percentagem de pessoas, têm gastrite, sentem um ardor no estômago, sentem digestões mal feitas. E muitas vezes o que acontece é vamos tomar inibidores de prótons que fazem, portanto, o omeprazol, o pantoprazol, que são muitas vezes, portanto, recomendados para diminuir estes desconfortos, vão diminuir a acidez do estômago e, muitas vezes, a diminuição da acidez do estômago permite que bactérias que anteriormente eram mortas por este nosso ácido acabem por entrar no organismo. E, portanto, a utilização sistemática destes medicamentos pode não ser um benefício, portanto, para as pessoas. Alimentos como o álcool, os ovos, os amendoim, alimentos processados, os lácteos, o café, os glútenes, o sal processado, podem ser potenciadores destas inflamações ao nível do estômago. Outra das realidades muito comuns no nosso país é a presença da bactéria pylori, que vai provocar muito desconforto ao nível gastrointestinal. Nós sentimos portanto, um inchaço grande ao nível do estômago, uma flatulência exagerada, um ardor, comemos um alimento e ficamos todos inchados, sentimos uma sensação de infartamento e muitas vezes estes sintomas são causados por esta bactéria que se instalou no nosso organismo e que pode ser avaliada, quer por endoscopia alta, quer, portanto, que é um exame um bocadinho mais invasivo, quer através, portanto, de um sopro, de um exame muito menos invasivo e que poderá determinar a presença dessa bactéria. Essa bactéria pode ou não estar ativa no nosso organismo e pode ou não gerar desconfortos no nosso organismo. É óbvio que a forma como vamos atuar relativamente à presença e aos sintomas que esta bactéria tem devem ser determinados clinicamente e deve ser avaliada a possibilidade de se tomar alguns medicamentos, nomeadamente alguns antibióticos, para matar esta bactéria, que tem algum impacto ao nível do organismo, ou tentar fazê-lo de uma forma menos invasiva,
através de suplementos menos invasivos e de uma alimentação que poderá, portanto, ajudar. O cloridrato de betaína é uma das possibilidades, o zinco, a L-carnosina, portanto, um aminoácido que poderá também, quando prescrito por um clínico, ajudar no alívio dos sintomas criados por esta bactéria. As azias também são, a azia também é recorrente em muitas pessoas e principalmente em situações de inflamação crónica e os alimentos ricos em glúten, como as massas, o pão, tudo o que são, portanto, cereais que contêm glúten, são grandes potenciadores da azia, tal como os lácteos, ao contrário daquilo que nos foi dito, se nós tínhamos um ardor no estômago, poderíamos beber um copo de leite que atenuava, aparentemente atenua no momento, mas depois é potenciador dessa azia, e numa forma de alívio, podemos sempre usar os extratos da aloe vera para, portanto, aliviar os sintomas da azia. A saúde intestinal está amplamente relacionada com a inflamação e nós sabemos que grande parte da nossa população tem problemas gastrointestinais e por isso desenvolvemos uma área de intervenção na área da saúde intestinal, onde temos a possibilidade de realizar um teste que vai permitir-nos perceber a disbiose, o grau de disbiose intestinal que cada pessoa tem. Este exame é realizado nas fezes e, através desse exame, nós conseguimos perceber se este organismo tem bactérias boas diminuídas e bactérias menos boas, que populam o nosso intestino, a serem produzidas em excesso. E, inclusivamente, existem situações em que as bactérias boas, quando estão a ter uma produção, uma sobreprodução, quando estão a ser produzidas em excesso, elas, apesar de serem boas, podem causar danos, portanto, no organismo, que é conhecida como a SIBO. A disbiose intestinal é caracterizada por alterações nesta microbiota intestinal, nesta população microbiana do nosso intestino, e nós temos a possibilidade de avaliar o grau e temos também a possibilidade de avaliar as bactérias que estão em excesso e os filos bacterianos que estão em déficit quando deveriam ter um valor mais elevado. E a partir daí, determinar alimentos, determinar suplementos probióticos que ajudem, portanto, na regulação deste intestino e na saúde deste intestino. São exemplos suplementos como o ômega 3, o zinco, as vitaminas do complexo B, o magnésio, a curcuma, enzimas digestivas, a coenzima 10, vitamina D mais K2, a L-glutamina, são tudo substâncias que podem ser prescritas para melhorar a saúde do intestino, mas de acordo com, portanto, um diagnóstico previamente realizado. A depressão e a ansiedade também estão relacionadas com a inflamação. E existe uma relação muito grande entre, portanto, o desenvolvimento da ansiedade, portanto, e até mesmo da depressão, relacionado, por exemplo, com a inflamação ao nível intestinal. Nós sabemos que alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, são, portanto, influenciados, são comprometidos por um intestino inflamado, por uma disbiose intestinal, e isto pode levar, de uma forma indireta, a comportamentos ansiosos, a comportamentos depressivos e a estados de ansiedade e a estados de depressão. Então, uma das coisas que nós temos que fazer é desinflamar um organismo para que nós consigamos
no fundo, ultrapassar estas situações mais emocionais, estas situações de ansiedade e esta situação de inflamação. Curiosamente, quando nós estamos sujeitos a estes estados de ansiedade e de depressão, nós também acabamos por inflamar ainda mais o nosso organismo e entramos aqui numa espiral que é difícil de sair. E, portanto, temos que começar por algum lado e a nossa sugestão é que nós façamos uma intervenção multidisciplinar que permita trabalhar quer as questões mais emocionais que nos levam à ansiedade e à depressão, possivelmente ao uso de alguns antidepressivos quando é mesmo, portanto, quando é necessário, e trabalhar estas questões ao nível emocional através da psicologia, mas também a possibilidade de tratarmos esta inflamação crónica que o organismo tem, possibilitando a melhoria destes estados. Os disruptores endócrinos e a inflamação. Na realidade, nós estamos expostos diariamente a uma série de disruptores endócrinos, a uma série de substâncias que vão promover a alteração das nossas hormonas, a alteração do nosso equilíbrio hormonal, que nos leva a um aumento de peso e que leva necessariamente a um aumento da inflamação. E, enfim, falando especificamente aqui da mulher e da saúde da mulher, é muito frequente as mulheres, numa determinada fase da vida, terem dominâncias estrogénicas, por exemplo, que são causadas muito por estes disruptores endócrinos. Estas mulheres engordam, têm dores no peito, tensão mamária, barriga inchada, muita retenção de líquidos, insónias, menstruações muito abundantes, muitas vezes tornam-se anémicas, depois começam a ter problemas da tireoide relacionados com isto. Depois os problemas da tireoide levam ainda mais a estas dominâncias estrogénicas. E isto promove alterações do útero. E é aqui nesta fase que a mulher começa a ter problemas ao nível do útero e até ao nível da mama. E, portanto, todos estes disruptores endócrinos a que nós estamos sujeitos e que nos vêm através da água que bebemos, das garrafas, do plástico e muito de uma alimentação processada que está carregada destas substâncias que nos vão, portanto, inflamar. E, portanto, é fundamental que nós consigamos diagnosticar estes desequilíbrios hormonais e depois promover este equilíbrio hormonal. Portanto, através de um diagnóstico, nós vamos perceber tudo aquilo que eu estive a falar com vocês e vamos reverter o processo inflamatório através de várias estratégias. Uma delas é a dieta e a forma como nós nos alimentamos. E há sempre a possibilidade de seguirmos diversas estratégias que contribuem para a diminuição do processo inflamatório. Nós temos aqui três hipóteses, três estratégias alimentares que podem contribuir para portanto, a redução do processo de inflamação, como o jejum intermitente, a dieta cetogénica ou a dieta FODMAP. A dieta FODMAP é muito recomendada para as pessoas que têm problemas ao nível, portanto, do intestino, e esta dieta vai promover, portanto, diferentes protocolos. É uma dieta um bocadinho difícil de seguir nas primeiras semanas, porque há uma restrição grande de alimentos que são considerados alimentos FODMAP e que vão ter que ser retirados da nossa alimentação e que tornam este processo um bocadinho mais difícil de executar. Mas a dieta de FODMAP, na sua restrição, portanto, apenas durante um determinado período de tempo, que pode ir desde 2 a 6 semanas, e depois entramos num processo de reintrodução de alimentos num período de 6 a 8 semanas,
e a partir daí entramos na fase de personalização, em que já reintroduzimos os alimentos que anteriormente retirámos para dar saúde a este intestino, para ele se regenerar, para ele estar numa situação mais saudável, e aí vamos introduzir estes alimentos de forma cuidadosa para perceber a reação das pessoas. Este tipo de abordagem tem, de facto, é uma ajuda, portanto, nesta questão relacionada com os problemas gastrointestinais e as inflamações relacionadas com este órgão do nosso corpo. A dieta cetogénica pode ser muito interessante para portanto, a reversão da inflamação, principalmente quando falamos dos processos de resistência à insulina, principalmente quando falamos da síndrome metabólica, quando as pessoas já têm os triglicéridos, o colesterol aumentados, têm uma insulina aumentada, uma glicose aumentada, e a dieta cetogénica, que se caracteriza por uma redução dos hidratos de carbono na nossa dieta, pode ser muito interessante para reduzir estes processos inflamatórios, de acordo com o perfil da pessoa que nós temos à frente, porque cada uma destas situações, portanto, deve ser adequada a cada pessoa. Só para vocês terem uma ideia, na dieta cetogénica nós podemos ingerir 10% das calorias que nós ingerimos diariamente são através dos hidratos de carbono, enquanto numa dieta, portanto, tradicional, numa dieta mediterrânica, nós temos 55% das calorias que entram no nosso organismo através dos hidratos de carbono. E nesse mesmo protocolo mediterrâneo mais convencional, temos 35% de gordura e 15% de proteína, enquanto na dieta cetogénica temos portanto, um grande aumento das calorias através da gordura de boa qualidade e 20% de proteína saudável. Estes dois componentes da dieta vão promover uma saciedade, vamos reduzir consideravelmente a ingestão de açúcar e de todos os processos que tenham açúcar, e isto vai contribuir para também, em algumas circunstâncias e em algumas pessoas, para, portanto, a redução do processo inflamatório. E o jejum intermitente, só o jejum intermitente, ou cada uma destas abordagens dava aqui um destes workshops. Nós prometemos voltar com dicas novas, vão ficando atentas. Nós estamos a promover todas estas coisas que vamos fazer no nosso site, To Be Clínica by Teresa Branco, ou no nosso Instagram, ou no nosso Facebook. São tudo formas de vocês nos poderem seguir, de vocês poderem perceber as novidades que nós vamos tendo. Nós temos também, como eu disse no início desta conversa, portanto, lives gravadas na nossa página de Instagram, e algumas delas falando sobre o jejum intermitente. Portanto, podem ir consultar, essas lives estão lá gravadas, algumas delas foram realizadas com a Cíntia Puttini, médica de anti-aging e modulação hormonal na Tubi. Outras conversas foram realizadas com uma das nossas nutricionistas, Andreia Revés, com dicas muito interessantes, também estão gravadas na nossa página, e outras conversas no âmbito mais da psicologia. Portanto, eu estive à conversa com a Rita Almeida, psicóloga, na nossa clínica. Como nós sabemos, a inflamação está também relacionada com a atividade física, e nós sabemos que a atividade física é um potente agente anti-inflamatório. É curioso como uma substância inflamatória no organismo, como a interleucina 6, pode ser, quando produzida no tecido gordo, é uma substância inflamatória. Quando esta mesma substância é produzida pelo músculo, ela torna-se uma substância anti-inflamatória. É evidente que músculos saudáveis, músculos funcionais,
são músculos que produzem substâncias anti-inflamatórias, revertem o processo de inflamação crónica e potenciam verdadeiramente a redução da resistência à insulina, da diabetes e, portanto, um bom controlo, portanto, da nossa resistência à insulina e do nosso processo inflamatório é feito através da realização da atividade física e, nomeadamente, do exercício de musculação, do exercício com carga, do exercício que potencie o desenvolvimento e a funcionalidade do nosso músculo. Só isto dava também aqui uma conversa à qual nós prometemos voltar. Nós, portanto, devemos, num processo de reversão do processo de inflamação, avaliar a composição corporal. A imagem que nós vemos aqui é uma avaliação por antropometria das nossas pregas adiposas, das nossas pregas de gordura, e nós temos a possibilidade de avaliar a composição corporal, a quantidade de gordura que nós temos no corpo, através deste método e através do método de bioimpedância, e também temos a possibilidade de avaliar o metabolismo. O que esta menina está aqui a fazer através daquela máscara é, portanto, a avaliação do metabolismo através de gases expirados, ou seja, nós estamos a avaliar o oxigênio que é consumido e o dióxido de carbono que está a ser produzido por esta pessoa, e através dessa avaliação nós percebemos o metabolismo desta pessoa, nós percebemos se o metabolismo desta pessoa está comprometido, o que pode ser um sinónimo de inflamação crónica. E são mais dados a juntar aos parâmetros de sangue que anteriormente nós falámos e que podem determinar se este organismo está inflamado e determinar a intervenção que nós devemos fazer com cada uma das pessoas. O que nós percebemos através deste exame é que esta pessoa, por exemplo, o seu metabolismo estava comprometido, ou seja, esta pessoa em repouso dispendia diariamente 1063 quilocalorias para manter o seu organismo vivo e a trabalhar, e a média, portanto, para pessoas da mesma idade, do mesmo sexo, era de 1315, o que quer dizer que esta pessoa tem o metabolismo comprometido. Esta pessoa tem mais predisposição para aumentar de peso. Esta pessoa tem mais predisposição para vir a desenvolver, portanto, inflamação. E com estes dados, nós conseguimos atribuir um plano alimentar, atribuir os suplementos, atribuir a atividade física de uma forma mais personalizada, mais específica para cada uma das pessoas. Neste gráfico abaixo, percebemos que, neste momento, esta pessoa estava a consumir preferencialmente, das calorias que ela estava a gastar, 38% era através dos hidratos de carbono e 47% era através da gordura. O que quer dizer que, através deste exame, nós conseguimos perceber também o impacto de uma alimentação ou de uma determinada refeição no organismo, e conseguimos perceber se esta pessoa que teve a comer determinados alimentos há 2 horas atrás, por exemplo, qual é o impacto que esses alimentos têm no organismo desta pessoa quando estamos a fazer este exame. E conseguimos percepcionar um bocadinho melhor a forma como esta pessoa vai, portanto, metabolizar este tipo de alimentos, estas refeições. Mas, mais específica ainda, é a possibilidade de nós utilizarmos um sensor, que não temos aqui a imagem, mas um sensor da glicose, que mede durante 14 dias, portanto, a forma como cada um de nós metaboliza os hidratos de carbono. E isso é um grande potenciador, portanto, da redução
e a monitorização destas refeições, da forma como eu metabolizo os açúcares, da forma como o meu açúcar sobe no sangue, a partir de uma peça de fruta, a partir, portanto, de uma bebida açucarada, a partir de um sumo de fruta, a partir da ingestão de arroz, de pão, podem determinar a minha capacidade para metabolizar esses alimentos, quanta inflamação eu vou gerar, e a partir desses dados fazer ainda de uma forma mais específica, portanto, uma abordagem alimentar para cada uma destas pessoas. A regulação hormonal é fundamental para reverter paralelamente à dieta, paralelamente portanto, à atividade física, paralelamente, portanto, ao emagrecimento. A regulação hormonal é fundamental num processo de reversão da inflamação. Estas hormonas avaliam-se no sangue, na saliva, portanto, na urina, preferencialmente no sangue também, e nós vamos ter a possibilidade de perceber os desequilíbrios hormonais que as pessoas têm e, a partir daí, fazer uma modulação hormonal. Esta modulação hormonal pode ser feita através de suplementos hormonais, pode ser feita através de suplementos mais vindos de plantas naturopatas, pode ser feita através de vitaminas, de minerais, pode ser feita através dos alimentos. E, portanto, a atividade física, os alimentos podem ser moduladores das nossas hormonas. Mas muitas vezes é necessário, enfim, regular hormonas com hormonas. Obviamente que isto tem que ser feito estritamente em ambiente clínico, por um médico, e de acordo com a realidade clínica de cada pessoa, mas o controle das nossas hormonas é também, portanto, um fator potenciador da redução da inflamação. Obviamente que uma nutrição anti-inflamação é fundamental em todo este processo. E não se chega só nós eliminarmos da alimentação alimentos que potenciem a inflamação, como os alimentos processados, os lácteos, o glúten, o álcool, os alimentos ricos em açúcar. Todos esses alimentos são potenciadores de inflamação, geram inflamação em muitos dos organismos. Nós não gostamos de ter uma postura muito radical, uma postura, enfim, em que não olhemos um organismo como um organismo único, de uma forma personalizada. Gostamos de ter uma aproximação mais personalizada, e por isso estes conselhos são generalistas aqui. Obviamente que, de uma maneira geral, estes alimentos que eu vos estive a falar são potenciadores de inflamação e, pelo contrário, alimentos como todos os vegetais, as frutas, as carnes de boa produção e de boa proveniência, portanto, o peixe de boa proveniência, são alimentos que potenciam processos anti-inflamatórios, que reduzem a inflamação que nós temos. O gengibre, a curcuma, as infusões podem potenciar verdadeiramente a redução da inflamação, e particularmente alguns alimentos recomendados especificamente podem de facto reverter situações pontuais, portanto, de inflamação. Ou seja, a noção aqui é utilizar os alimentos, utilizar a nutrição como terapia para curar, para tratar, para desinflamar, para potenciar a nossa saúde. Bom, e atingimos a hora. Eu gosto de cumprir horários, senão depois mais ninguém nos quer ver. Nós prometemos estar convosco em breve para outras sessões deste género.
Para entrarmos especificamente nestes temas, podem consultar a nossa página de Instagram, onde estão gravadas algumas das conversas que nós temos vindo a ter no âmbito de todos estes temas que falámos aqui. Nós prometemos vir falar de uma forma mais detalhada sobre cada um destes temas, mas antes de sair, nós temos um sorteio para fazer. Eu ia pedir à minha colega Sofia para entrar aqui na nossa conversa e vos ajudar a perceber como é que se podem candidatar a este sorteio. Olá a todos, conseguem-me ouvir? A todas? Sim. Ok. Espero que tenham gostado do nosso workshop, espero que tenha sido útil e que venha a dar muitos frutos, porque de facto estamos aqui para lutar pela vossa saúde. Durante este workshop, a Teresa deu-nos muitas dicas e ensinou-nos também quais são os fatores que influenciam a inflamação do nosso organismo. E agora, para fazer o sorteio do livro, eu proponho um concurso e proponho que vocês nos mostrem que estiveram atentos ao nosso workshop e que me digam, com resposta ali nas perguntas e respostas, que está na barrinha embaixo, embaixo da apresentação da Teresa, vocês vão de conseguir ver um botãozinho que diz perguntas e respostas. Se alguém estiver com dúvidas, pode levantar a mão. Eu já vejo aqui uma mãozinha levantada, já vou dar a palavra. E entretanto, se calhar dou já a palavra para ter a certeza que vocês sabem onde clicar antes de eu fazer a pergunta. Vejo aqui a Isabel, que tem uma dúvida. Isabel, vou permitir que fale para me dizer qual é a sua dúvida. Acho que agora já consegue. Isabel? Se calhar é melhor escrever, Sofia, a senhora escrever. A senhora sabe onde escrever. Eu vou enviar uma mensagem para vocês receberem a notificação. Deixem-me tentar, então. Conseguem ver-me? Se calhar peço aqui ajuda a uma das minhas colegas. Ana, tu tens o Q&A à mostra, sendo tu co-organizadora, que consigas fazer partilha do teu ecrã? Sim, Sofia, está a ser possível conseguirmos ver e responder. Ok, então pronto. Vou proceder à pergunta. Aquilo que vocês têm que fazer é dar-me a resposta correta. E a pessoa que me der a resposta correta, primeiro, é a pessoa que vai receber o livro da Teresa Branco, está bem? A pergunta é: digam O livro é três este. dos fatores. Sim, se quiser dizer o nome, pode dizer, Teresa. Anti-inflamação. O livro é anti-inflamação, reduz a inflamação para perder peso e ganhar saúde. Exato. Entretanto, já vejo aqui algumas perguntas, mas eu já peço à Teresa que a esclareça. Vamos só fazer aqui o sorteio. Então, que me digam quais são três dos fatores que influenciam a inflamação do nosso organismo. Primeira pessoa a responder, ganha o livro. Aqui, obviamente, quem está habituado a trabalhar com computador. Sofia, já temos uma resposta. A primeira senhora Já temos. foi a Fernanda Freitas. Pronto. Boa! E o que é que respondeu a Fernanda? Parabéns, Fernanda. Parabéns, Alimentação Fernanda. e sedentarismo. Como? Stress, alimentação e sedentarismo. Muito bem, sim, senhora. Parabéns à Fernanda. Bem.
Parabéns à Fernanda. Nós temos todo o gosto em enviar um livro. Eu não sei se a Fernanda Freitas é a pessoa que eu conheço. É possível que sim, Teresa. Deve ser. Eu já conheço, pronto. Então, eu não estou a ver a pessoa, eu conheço uma pessoa com este nome. A Fernanda está a dizer que sim. Exatamente. Ou então vai ser um prazer, de facto, oferecer-lhe este livro. Sim, a Sofia pode continuar. Ok, Fernanda, depois entramos em contacto consigo para fazer o envio. Entretanto, Teresa, temos aqui uma questão da Isabela, que pergunta até que ponto a menopausa influencia a modulação hormonal. Eu acho que a senhora possivelmente queria fazer a pergunta ao contrário, ou seja, se a modulação pode ser realizada. Leia lá outra vez a pergunta. Eu, entretanto, tinha desligado. Então, até que ponto a menopausa influencia a modulação hormonal? Vamos ver se eu percebi bem a pergunta da senhora. A menopausa caracteriza-se por uma cessação da produção hormonal por parte dos nossos ovários, não é? E nós deixamos de produzir estrogénios, progesterona, que são as hormonas femininas, deixamos de ter ciclos menstruais e também começamos a baixar os níveis de testosterona, que é a hormona masculina, mas que na realidade também está presente nas mulheres, ainda que numa quantidade mais baixa. Este estado de menopausa, portanto, reduz estes parâmetros. Também nesta fase da vida é muito mais frequente as pessoas terem, portanto, alguns problemas na tiroide e por isso, portanto, acabamos por... portanto, também nesta altura da vida, ter aqui algum comprometimento da tiroide e até de outras glândulas que não estejam diretamente relacionadas com a menopausa. A modulação hormonal vai servir para repor estas hormonas, estes níveis hormonais que nós perdemos durante o processo de menopausa. Usualmente, esse processo faz-se através de hormonas bioidênticas, hormonas que molecularmente são semelhantes às nossas, que os nossos organismos produzem, e nós vamos modelar este organismo hormonalmente com estas hormonas bioidênticas que usualmente são dadas transdermicamente para que não causem, portanto, sobrecarga na parte gastrointestinal e, nomeadamente, ao nível do fígado. Estas pessoas devem ser avaliadas através de uma série de parâmetros clínicos e depois, em ambiente clínico, deve ser avaliada a possibilidade de fazer esta modulação hormonal em mulheres em estados de perimenopausa e durante a menopausa. Obrigada, Teresa. Entretanto, a Isabel colocou aqui mais uma questão para reformular a que tinha feito anteriormente. Sim. A Isabel pergunta se a terapia hormonal de substituição aumenta a inflamação corporal. Não, muito pelo contrário. Ou seja, a terapia hormonal, portanto, a modulação hormonal irá contribuir para uma redução da inflamação. Portanto, conveniente salientar que não é benéfico fazer uma modulação hormonal num corpo que já está inflamado. Idealmente, nós desinflamamos este organismo e depois vamos fazer esta modulação hormonal, que num corpo desinflamado vai ainda possibilitar uma maior desinflamação e prevenir o desenvolvimento de inflamação. Mas primeiro, se eu já tenho um organismo inflamado, idealmente nós desinflamamos este organismo. E então depois começamos, portanto, a fazer um processo de modulação hormonal, se a pessoa é uma boa candidata a isso. Obrigada, Teresa.
Se não houver mais questões, encerramos aqui a nossa sessão. Muito obrigada a todas as que participaram, a todas as pessoas, todas as mulheres. Foi uma conversa muito Também boa. agradecer pela vossa presença e dizer-vos para ficarem atentas. A Sofia irá enviar, portanto, um e-mail com o link, portanto, da nossa conversa e podem, obviamente, partilhar com quem vocês entenderem que pode ter interesse e não deixem de nos visitar ao pé das Amoreiras, na João V, para, portanto, fazerem as vossas consultas presencialmente ou então através de consultas online. Se alguém, portanto, quiser, portanto, fazer algum acompanhamento connosco, poderá enviar-nos o contacto, um pedido de informações no nosso site. Se clicarem Teresa Branco, portanto, vão encontrar o nosso site e através de um pedido de informações nós teremos todo o gosto e prazer em esclarecer todas as informações. Eu vou pedir à Sofia para deixar, se é que não o fez já, no grupo do WhatsApp, o link do nosso instituto. Claro. E também os nossos contactos diretos para se as pessoas o quiserem fazer. Está bem? Muito obrigada a todos. E obrigada, Sofia, também. Obrigada, Ana, pela contribuição. E espero ter correspondido às vossas expectativas. Um bom resto de noite para vós e boa sexta-feira para amanhã. Obrigada. Um beijinho. Boa sexta-feira. Obrigada a todas. Obrigada.